Eu tenho aqui a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é muito forte. Ela nos ensina e nos adverte a respeito de muitas coisas na nossa vida. A gente vive no mundo hoje totalmente diferente de um mundo como Deus ele nos ensina, como ele nos adverte a andar a respeito da sua palavra. Nós estamos vivendo num mundo hoje, num mundo de incredulidade, um mundo de incredulidade, um mundo de o mundo eu sou, eu sou, e a religião ela tem falado muito alto. As pessoas têm se enchido muito de do que eu sou, do que eu faço, do que eu vivo da minha religião. Eu sou da religião tal, sou assim, assim. E dentro da Bíblia eu não vejo isso. Eu não consigo enxergar isso na palavra de Deus. São pessoas que se fortalecem de que eu sou dessa religião. Essa religião é a religião de Deus. Essa igreja que eu congrego é a igreja que Deus fundou. Foi a igreja que Jesus fez. Jesus fundou a igreja. É a igreja que Jesus fundou. É a igreja que só ela tem a salvação. Só quem vai ser salvo é quem está nela. É um autodomínio de si mesmo, de se dizer que é assim é onde a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia em nenhum momento fala da igreja certa que vai ser salva, da pessoa que vai ser salva, porque a igreja, quando Jesus fala da salvação da igreja, quando Jesus fala da salvação da alma, Jesus fala da igreja fiel, Jesus não está falando de templo, Jesus não está falando de uma igreja que tem um ritual religioso de uma maneira só, porque quando Jesus fala da salvação eterna, Jesus fala de sacrifício. Quando Jesus ele fala da salvação eterna, da salvação de nossa alma, ele fala do sacrifício. Porque quando Jesus enviou seu Filho amado, quando ele se dispôs a enviar, quando ele se dispôs de enviar Jesus, de que Jesus viesse à terra, já foi um grande sacrifício da parte de Deus, porque era o seu único filho, não existia, era o seu único filho. Jesus era o único filho. Era o único filho. Então já se dispôs de Deus de um grande sacrifício para que ele viesse nascer de Maria, da Virgem Maria aqui na terra, para poder nascer Jesus. E Jesus veio, e quando Jesus veio, Jesus já veio em grande sacrifício. Jesus para nascer foi um grande sacrifício. Jesus para viver na época teve um grande sacrifício, já a sua família fazendo grande sacrifício, se escondendo dos assassinos, dos homens perversos que se dizia ser de Deus, entendeu? Para que não morresse antes do cumprimento do que Deus tinha feito. Porque se a gente for observar,
lá no Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, lá já falava da vinda de Jesus. Em vários livros da Bíblia no Antigo Testamento revela a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a vinda dele. Então hoje nós estamos vendo que as pessoas acham que para ir para o céu, para ter a eternidade, porque isso é levado como brincadeira. A gente vê muitas piadas na internet, nas redes sociais, piada das coisas de Deus, piada da Bíblia, piada de pastores, piada de padre, piada de sacerdote, piada de não sei de quê. Coisas que nós deveríamos ter muito respeito com as coisas de Deus, as coisas de Deus viraram piada nas redes sociais. Piada, entendeu? As pessoas fazendo chacota da palavra de Deus. Quer dizer, não tem nenhum respeito para com essa palavra aqui, com a Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma Bíblia que esteja escrita somente Bíblia. Toda Bíblia está escrito Bíblia Sagrada, sagrada. Quando se diz sagrado é porque é sagrado, é algo de Deus, é sagrado, não é do homem, é de Deus. Então as pessoas não têm mais respeito. Nem os segmentos religiosos têm mais respeito um pelo outro. Quando dá de uma pessoa dizer, não, se não for dessa igreja, ela não vai para o céu, ela nunca vai ser, ela não é de Deus. Se ela não for desse sistema religioso, ela não é de Deus. Entendeu? Como nós evangélicos somos tratados de quê? Como que nós somos tratados? Como que o povo evangélico no Brasil é tratado pelo segmento religioso? Como? Nós somos tratados de que forma? Entendeu? É uma coisa que a gente vê, sabe, um grande preconceito. Mas por quê? Porque a gente segue só isso e mais nada. Nós só seguimos esse método da Bíblia, mais nada. Entendeu? É isso aqui, isso ofende muito, isso deixa as pessoas preocupadas no mundo, porque não é todo mundo, não é todo o segmento de Deus, que o pessoal fala aqui, religioso, que quer que você entenda da Bíblia, que quer que você entenda do que está escrito aqui dentro, entenda verdadeiramente como que Deus fala que você tem que andar, como que você tem que andar, sem você só estar ouvindo da boca de terceiros, porque a própria Bíblia fala, examinar as Escrituras, para que saiba dominar a palavra de Deus, saiba entender. Então, nós estamos vivendo meio complicado nesse fim desse século, né, se aproximando da volta de Jesus, porque nós estamos se aproximando da volta de Jesus. As pessoas talvez não acreditem nisso, as pessoas talvez não acreditem que Jesus ele esteja voltando, ele esteja na próxima volta dele. Pelo cumprimento de tudo que está acontecendo nesse mundo, não está longe da volta de Jesus. Pelas promessas que ele fez que ia acontecer, não está longe. Mas felizmente tem muita gente que acredita só no religiosismo, que as pessoas ensinem, não é que as pessoas estão falando, às vezes de si mesmo. Antigamente a gente quase não via um sistema religioso falar sobre a Bíblia, pregar sobre a Bíblia, graças a Deus que hoje estamos vendo. Eu estou vendo muitos falando da Bíblia, pregando mesmo a Bíblia verdadeira, que na minha infância eu não via. Na minha época de jovenzinho eu não via. Tudo podia, tudo era livre praticamente. Era tudo liberado. Hoje não. Hoje a gente está vendo eles pegando mais firme, entendeu? Porque quando, na minha conversão ao Evangelho, eu não me converti ao Evangelho por causa de ninguém, não. Não foi ninguém que me forçou a me converter ao Evangelho
a palavra de Deus, não. Eu me converti a Jesus foi pela palavra, não foi através de ninguém, não. Não foi através de A, B ou C ou D, não. Eu me converti ao evangélico, ao Senhor Jesus, através da palavra. Eu lendo essa Bíblia, eu lendo a palavra de Deus, eu lendo a Bíblia, eu lembro que era uma Bíblia bem pequenininha que eu ganhei, uma Bíblia bem pequenininha, mas que tinha todos os livros da Bíblia. Eu lembro que eu lendo essa Bíblia, eu não tô bem lembrado agora qual o livro que eu tava lendo. Depois eu vou verificar. A palavra de Deus fala assim: conhecerei a verdade vos libertará, que é a palavra de Deus. É conhecendo ela que a gente se liberta. Que a gente se liberta daquilo que a gente vive, do nosso eu. Do nosso eu. Eu creio que se é assim. Não. Foi através dessa palavra que eu me converti ao Evangelho. Eu não me converti ao Evangelho por causa que falavam, mas não foi por causa disso. Eu nunca fui porque pode, mas através de eu lendo a palavra de Deus, para me descobrir verdadeiramente como que era, eu descobri muitas coisas. Descubro até hoje. Que a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira. Não é para a gente estar levando qualquer coisa que a gente ouve para dentro de nós. E seguir. Fazer aquilo como que aquilo fosse verdadeiro seguimento espiritual diante de Deus. Porque o Espírito Santo, quando ele vem sobre a nossa vida, ele nos dá essa direção, ele nos dá esse discernimento, essa sabedoria para entender o quanto essa palavra ela é fiel, o quanto essa palavra ela trabalha, ela liberta, ela cura. Entendeu? Por isso que eu não tenho prazer em ficar falando de Jesus para quem fica rindo das coisas de Deus, para quem fica zombando das coisas de Deus, para quem fica zombando dos evangélicos. Não, o meu prazer de falar de Jesus, o meu prazer de falar da grandeza do Espírito Santo, da grandeza de Deus, o meu prazer de falar daquilo que Deus faz, é para aqueles que estão sofrendo, é para aqueles que estão mesmo, sabe, lá embaixo na sarjeta, aqueles que estão sofrendo, porque a Bíblia fala, o Senhor Jesus, quando ele estava pregando, quando ele falava sobre os discípulos para pregar, ele falava, vocês têm que pregar para os que precisam de mim, para os que necessitam de mim, não para aqueles que estão bem, aqueles que estão rindo, aqueles que têm dinheiro, aqueles que acham que o dinheiro é tudo, aqueles que acham que tudo que eles têm é de si mesmo. Não, ele pediu para que nós fôssemos buscar os necessitados. Os necessitados. Não é dando uma cesta básica, não é dando um pão, não é dando somente. Isso é obrigação nossa. Isso é obrigação da gente ajudar o próximo, dando uma roupa para quem precisa, dando uma cesta básica para quem precisa. Isso é obrigação nossa. É obrigação pessoal, é obrigação física. E como um bom cristão também, entendeu? Dá de vestir, dá de calçar, visitar o que está preso, entendeu? Mais coisas, etc. Agora, a respeito da salvação eterna, a Bíblia fala que é individual. É algo individual, é algo entre eu e Deus. É como o meu comportamento é diante de Deus, o meu comportamento, entendeu? No agir, entendeu? Porque a Bíblia fala que nós pecamos no pensar, no imaginar, no agir. Poxa, de toda forma nós pecamos. Nós somos pecadores, entendeu? Mas a Bíblia fala do pecador e fala daquele que vive fora da prática do pecado. Não é porque ele é pecador que ele vive na prática do pecado, porque nós somos filhos do pecado. Todos nós, ué. Mas existe essa diferença. E muita gente sofre, muita gente vive sofrendo, entendeu? E não conhece verdadeiramente a Deus. Essa é a realidade. É que nem Jó. Jó, ele sofreu, Jó, ele era fiel, Jó, ele era um temente a Deus, mas ele verdadeiramente não conhecia a Deus. Então existe muita gente assim hoje, que sofre, estão vivendo no sofrimento,
tem uma doença que acha que nunca vai ficar curado, é desenganado pela medicina, tem vários tipos de problema, depressão, várias coisas ruins em cima de si e acham que aquilo é karma, acham que aquilo dali é que Deus está permitindo ele pagar, que ele tem que viver daquele jeito, fazem acreditar que não existe cura, que não vai ficar curado, tem que viver daquele jeito, tem que se encher de remédio a vida inteira. E não é bem assim que a palavra de Deus fala. O próprio Senhor Jesus diz na palavra dele que ele veio para salvar, que ele veio para curar, que ele veio para libertar, ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus não veio para cativar ninguém no pecado, não veio para cativar ninguém na doença, não veio para cativar ninguém nas enfermidades. Tudo isso que o ser humano tem hoje, todo tipo de doença, enfermidade, seja lá o que for que ele carrega sobre si, maldição, tudo é adquirido por si mesmo, pela humanidade. Não adianta eu ter um problema e dizer, Deus quer que eu viva assim. Não, Deus não quer que eu viva assim, não. Eu tenho que olhar o que foi que eu fiz. Eu tenho que olhar o que é que eu estou fazendo na minha vida. Eu tenho que ver quais são os meus procedimentos diante de Deus. Eu tenho que rever a minha vida, como é que está diante de Deus. Eu tenho que ver se o que eu tenho feito na minha vida tem agradado a Deus. Eu tenho que ver se as palavras que eu falo agradam a Deus. Eu tenho que ver se o que eu ajo com as pessoas está agradando a Deus. Eu tenho que ver se os meus olhares para as pessoas estão agradando a Deus. Eu tenho que ver se tudo o que eu faço agrada a Deus. Porque se eu não agradar a Deus, como é que eu vou agradar? Se eu estou vivendo nesse mundo e eu não consigo agradar a Deus, como é que eu vou agradar alguém nesse mundo? Não tem como. Não tem, pessoal. Isso não tem como. É a mesma coisa de eu dizer assim, não, eu tô com fome, eu tô morrendo de fome, a minha barriga tá vazia, o couro da minha barriga tá encostando no espinhaço e eu vou lá, eu como uma mochezinha de farinha e digo que matei a minha fome. Ou eu comi ali a metade de uma banana e disse que matei a minha fome. Não tem como. Não tem. Todo alimento tem que ser propício para aquilo que eu estou passando. Como a palavra de Deus também ela é propícia para a nossa vida espiritual pelo que nós estamos passando. Gente, não é difícil. Quando a gente segue, quando a gente estamos fazendo o esforço de seguir a palavra de Deus, ela nos mostra, ele nos revela isso, o próprio Deus nos revela isso, como que nós temos que viver a nossa vida, como que nós temos, entendeu? Então é isso. Então você veja, olha só o que está escrito aqui no livro de Isaías, 29, 8, olha só, isso em Isaías. Será também 29:8. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando sente-se vazio. Você está entendendo? É uma ilusão. É uma ilusão. Sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha. E a sua alma com sede. E a alma com sede. Assim está toda a multidão das nações. Assim está todas as multidões das nações. Assim está todos esse povo sem Jesus. Que pelejam contra o Monte Sião. O que é Monte Sião? Para quem não conhece a Bíblia, Monte Sião, para quem conhece a Bíblia e lê, Monte Sião é o monte onde Abraão sacrificava.
Abraão, considerado na Bíblia pelo nosso pai na fé. Abraão, um homem temente a Deus e obediente em tudo que Deus pedia. Entendeu? É o Monte Sião, um monte de sacrifício a Deus. Sacrifício. Tudo na palavra de Deus fala sobre a respeito de sacrifício. Como o Monte das Oliveiras, ou como Golgatá, que é o hebraico que chama na Bíblia, Golgatá, onde Jesus foi crucificado também, foi sacrificado por nós. Então todo aquele que vive nesse mundo, independente do seu credo religioso, Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro, não adianta. Então, se Jesus também foi um sacrifício por nós, nós teremos que sacrificar a nossa vida para a eternidade. Não existe nenhum que vá viver nesse mundo aqui e queira ter a vida eterna com Deus depois que morrer, sem sacrificar as suas vontades não, o seu próprio eu não. Negar, deixar, não ter intriga com ninguém, não ficar intrigado com ninguém, olhar com maus intenções para os outros, ver uma pessoa fazendo qualquer coisa, vai julgar logo, entendeu? Ver uma pessoa assim, vai julgar logo, julga logo. Meu querido, o coração do ser humano que quer ter eternidade com Cristo, ele tem que morrer para isso. Ele tem que se esvaziar disso, não adianta. Tem gente nesse mundo que só olha para você com maus olhos. Só olha para a gente com maus olhos. Só sabe olhar para a gente para nos julgar. Tem pessoas que só olha para o outro para julgar. Entendeu? Fulano de tal faz isso, faz aquilo, vai para aquilo outro. Ser humano agora está na igreja, virou não sei o que, não sei o que. Gente, nós não podemos fazer isso não. Olha, dá uma olhadinha para você que gosta de querer saber de como a forma que Deus age e como não existe só uma igreja nessa terra, não existe só um templo nessa terra que possa receber as pessoas que vão para o céu, o resto vai para o inferno. Não existe isso não. Não existe isso não. A igreja é o povo do Senhor Jesus junto e unido e glorificando e honrando a Deus, sacrificando a sua vida para ser salva, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Não existe esse negócio de só uma igreja que vai ser assim, não. Nós estamos vivendo num mundo enganoso, entendeu? Então você vai ver lá no Apocalipse, leia o Apocalipse se você tem coragem de ler, porque tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse, mas quer ir para o céu. Mas, vou para o céu, porque eu vou fazer isso, eu vou para o céu, mas não quer ler o Apocalipse. Veja lá quantas as igrejas reveladas sobre o Apocalipse, quantas igrejas, o nome das igrejas. Vê se tem alguma igreja evangélica lá que se chama Igreja Universal. Vê se lá tem alguma igreja lá que chama evangélica, que chama Igreja Batista. Vê se tem alguma igreja lá que se chama Igreja Deus é Amor, Deus não sei o que, presbiteriana. Vê se tem lá no livro de Apocalipse alguma igreja com o nome de Igreja Católica. Não tem, gente. Não tem. Não existe uma igreja. A igreja é aquela que obedece à obra de Deus, à palavra de Deus, que é o que faz a vontade de Deus. É que obedece, que está escrito aqui. Aqui dentro. Não é dizer assim, a minha igreja eu faço esse tipo de ritual. Na minha igreja eu creio assim, eu creio naquilo. Se está escrito na palavra de Deus, se vem daqui de dentro e você pratica, você está fazendo o que é certo, não está fazendo o que é errado. Então as pessoas vão te criticar por quê? Quando eu me converti, logo no tempo que eu me converti, eu via muitas pessoas falando mal da igreja católica, porque eu mesmo, eu nunca fiquei aceitando isso, eu nunca aceitava isso. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, a partir do momento que eu me converto ao Evangelho, ao Senhor Jesus, que para mim é o Senhor Jesus, e eu começo a falar mal da igreja, começo a falar mal de uma igreja, de outra e de outra, já fugiu do padrão daquele que quer ser salvo, porque está falando mal. Está falando mal. Se você não quer se enquadrar lá, então fique quieto. Fala mal.
Fala o que tá, fala a verdade. Você tem que falar a Bíblia, você tem que evangelizar o que está escrito aqui. Se você quer falar das coisas do Senhor, fala do que está aqui. Que aí você não vai atingir ninguém. Você vai falar o que é certo. Você vai falar os ensinamentos de Deus. Você está entendendo? Eu falo sobre a respeito de idolatria da Bíblia, eu falo. Eu falo. Eu só não vou falar do segmento dos outros. É problema, cada um segue o que quer. Eu não vou seguir, eu sigo o que está aqui. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Você está entendendo? Então, é assim. Então, meu querido, a partir do momento que você está passando por uma situação complicada na tua vida, a partir do momento que você está vivendo uma vida muito miserável, seja qual for o sentido que você está vivendo, se você está vivendo uma vida no sentido miserável, na tua vida sentimental, no teu casamento, na tua família, algo que só dá para trás, algo que você só vê destruição, um casamento onde você não consegue ver paz, um casamento onde você não consegue ver alegria, um casamento onde você só vê desunião, onde você só vê contenda, você só vê briga, você só vê desentendimento, você vê morte, você vê assassinato no meio da família. Saiba de uma coisa, você está longe do Pai. Você está longe da presença de Deus. Você está longe do convívio com Deus. Você está distante do convívio de Deus. Entendeu? É como está escrito aqui. Será também como o faminto que se sonha que está a comer, porém, acordando, sente-se vazio. Por que isso? Porque você não está praticando a justiça. Você está enganado, filho. A mesma coisa aqui, da sede. Sonha que está a beber, que está bebendo, que está alimentando, matando a sede. Quando acorda, está desesperado, está sufocado, está morrendo. É engano. Você está enganado nesse mundo com as fisiologias desse mundo, esquecendo da promessa de Deus. Esquecendo da promessa de Deus. Às vezes você está desenganado da medicina. O médico te fala na sua cara que você está desenganado, não tem mais jeito. Pronto, quando você recebe aquela palavra, você se acaba, você se desmancha. Quando você recebe aquela palavra, o chão, ele desaparece dos teus pés. Sabe por quê? Porque você não consegue entender ainda o quanto Deus, ele é poderoso para te dar esse auxílio. Porque a partir do momento que você tem a Deus, tem o Espírito Santo, a partir do momento que você entende do que verdadeiramente é Deus, do poder e da ação da misericórdia de Deus, meu querido, você enfrenta o mundo, você enfrenta tudo e você vai lutar e Deus vai te responder. Deus vai te responder. A Bíblia fala, é impossível agradar a Deus sem fé. Mas fé, a Bíblia fala que fé é convicção das coisas que não se vê e que se espera. Então você não precisa ver. Você não precisa ver Deus. Você não precisa ver nada. Você tem que crer e acreditar. Convicção daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera e acontece. Milagre, primeiramente, você não vê o milagre. Primeiramente, você acredita em Deus, você também não vê Deus. Primeiramente, você acredita em Deus, você se dispõe a verdadeiramente se lançar para Ele, para Jesus, e acreditar. A partir do momento que você acredita, você vai agir a sua fé, você vai se empenhar na tua fé, na certeza daquilo que vai acontecer, e aí você vê a grandeza de Deus. Porque Deus já fez coisas maravilhosas na minha vida. Deus já me tirou de várias ciladas desse mundo, de coisas ruins desse mundo. Por que não vai tirar você também? Tira. Entendeu? Então é isso.
Não vive enganado, como esse povo aqui, entendeu? Isso era um povo que vivia enganado. A Bíblia fala sobre isso aqui. Tem aqui, ó, profecia contra Judá infiel. Então, são pessoas que às vezes nem sabem se são infiel a Deus, às vezes acham que são fiel a Deus, mas não são. Talvez Deus esteja lá vendo que você não esteja. Você precisa relatar isso entre você e Deus. Relatar só você e Deus, relatar para ele as suas condições. Como você vive, como você age, como você pensa, como você acha do fulano de tal, como você vê do fulano de tal. Eu já vivi com esses procedimentos. Eu falo por mim, eu já vivi nesses procedimentos. Eu desconfiava até da minha sombra. Poxa. Mas eu aprendi a confiar em Deus. Não é questão de desconfiar do ser humano. Do ser humano a gente desconfia, porque como é que não vai desconfiar? Mas a gente tem que confiar em Deus, que Deus muda a vida dele. A gente não vai ter que ficar falando, não, você é assim, você vai ser assim, fulano tal é assim, assim, não. Isso são coisas que tem que resolver é Deus em nosso lugar. Não sou eu. Não sou eu. Porque se alguém falar de você pra mim, vamos supor, tem uma pessoa que eu conheço vai falar mal pra mim, de você, poxa, eu vou falar pra ele, eu digo, meu amigo, para mim é o seguinte, se isso aí chegar até em mim por ele, tá certo, agora se não chegar, não é assim não, entendeu? É a mesma coisa, eu ficar olhando na internet vídeos de pessoas fazendo um monte de coisa, a religião isso faz isso, a igreja isso faz isso, a igreja faz... O que você mais vê hoje aí são vídeos que as pessoas fazem mentirosos, falando de igreja, um empurrando a pedra na outra, entendeu? Tudo na outra. Não, não é assim não. Não é assim não. Não é assim não. Eu tô nem aí para quem fala que se me chamaram de perseguidor, de rebelde, entendeu? Que eu sou rebelde, que eu sou entendeu? Não tô nem aí. Por quê? Quem sabe da minha vida, quem sabe do que eu faço é Deus. Eu não vou me preocupar no que a pessoa está falando comigo. Eu não vou me preocupar. Entendeu? Como eu não vou ficar preocupado, as pessoas ficar chamando, que a pessoa vai ficar falando um monte de coisa da igreja que eu congrego, eu vou ficar me estressando por causa disso? Claro que não. Claro que não, meu amigo. Isso ali é para atingir a minha fé, para atingir, mas isso aí não adianta. Porque o que serve para mim, o que vai me dar força é o que eu faço diante de Deus, é o que eu vivo diante de Deus, não diante dos homens. Entendeu? Aí sim, é o que eu vivo diante de Deus, não é diante dos homens. Eu não tenho que mostrar para os homens o que eu sou, eu tenho que mostrar para Deus. A minha vida é que tem que ser serventia para aqueles que estão lá fora. Entendeu? Tô nem aí porque eles falam. Entendeu? E quantas pessoas já pararam para mim, já pararam na minha casa, já falaram tantas coisas maravilhosas. Eu agradeço só a Deus, porque tudo isso é obra de Deus, não é minha, não sou eu. Entendeu? É Deus quem improvisa essas coisas na nossa vida. Não é eu, não sou eu. Eu não sou dono de nenhum tipo de nada na minha vida, tudo é Deus. Entendeu? Esse foi o tempo de eu dizer que eu era, que eu sou, que eu faço, que eu... Não, tudo é Deus. Tudo eu falo que é Deus que faz na minha vida. Entendeu? O que acontece de ruim não é que Deus quer. Com certeza foi falha humana minha. Não tenho sombra de dúvida disso. Não tenho sombra de dúvida disso. Entendeu? O camarada tá lá brigando. Tem dois lá brigando. Um tá com a faca, o outro tá com o pau. Eu vou lá entrar no meio dos dois para separar a briga? Eu vou lá, tomo uma facada, eu tomo uma paulada, eu vou culpar Deus. Hã? Então, a vida espiritual é do mesmo jeito. Se eu me entrego para Deus por completo, Deus cuida da minha vida por completa, não cuida pela metade. Entendeu? Essa é a minha visão. Então não adianta estar dentro da igreja em busca de algo só para a tua vida, só para o teu ego.
achando que tu é santo, achando que você é mais do que santo. Não é questão de ser santo, é questão de estar fazendo as coisas certas para Deus. Entendeu? A palavra de Deus fala que santidade significa separação. Separação de quê? O homem do pecado. O homem do pecado. Isso significa ser santo. Não é outra coisa. Na Bíblia, quando fala sobre santo. Santos. A Bíblia fala sobre santos. Os santos ajudam os santos. Então, nós, você que está separado do pecado, que está servindo a Deus, seja o seu credo religioso, então saiba que você é considerado um santo de Deus. Pronto, acabou. Porque você está separado do pecado. Você não está na prática do pecado. Você pode ser, você vive no mundo do pecado, mas você está separado, você não está cometendo aquele pecado. Então, a Bíblia fala que existe a separação e são os santos que são separados do pecado. Não é porque eu vou morrer e vou virar santo, não. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a ressurreição, né, dos mortos. A ressurreição dos mortos e dos santos que morreram salvos. Então, entendeu? É isso. Que Deus abençoe, que tenha todos uma vida abençoada aí, entendeu? E você quer saber da verdade? Você quer saber da verdadeira verdade de Deus, do que Deus tem para você? Procure ler mais a Bíblia. Procure entender. Ler, refletir, pedir o Espírito Santo para iluminar a tua mente. Porque a Bíblia é para todos aqueles que querem saber verdadeiramente o que é Deus. Então, está aqui. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.